Olá, professores! Estamos novamente aqui para mais uma TPC Semana C. O meu nome é Juscelene. Sejam todos bem-vindos. E eu sou a Patrícia, também PCNP de Matemática, e desejo que tenhamos um ótimo momento de formação. Os objetivos da formação é buscar na história da matemática elementos que contribuam para o entendimento do nosso sistema de numeração, retomar o estudo sobre a sondagem da escrita dos números, intencionalidades para o ditado de números, estudar e refletir sobre o desenvolvimento das habilidades de matemática referentes à unidade temática números nos materiais EMAI e aprender sempre, à luz do currículo paulista. O percurso formativo ele foi dividido em duas partes. Na primeira parte, teremos um momento de sensibilização, depois os números na história, conhecendo, comparando e entendendo o nosso sistema de numeração. Reflexão sobre as características do sistema de numeração decimal e o seu ensino, hipóteses e contradições das crianças em relação ao sistema numérico, sondagem no processo de escrita de números, intencionalidades no ditado de números, currículo paulista, a unidade temática números e, por fim, as ideias fundamentais que perpassam as unidades temáticas. Na segunda parte, faremos, então, o estudo desse organizador curricular do currículo paulista, da unidade temática números. Em seguida, uma análise da apresentação de habilidades dessa unidade temática no EMAI e no Aprender Sempre, e o uso dos recursos digitais. Para o momento de sensibilização, nós escolhemos o livro Os Problemas da Família Gorgonzola. É um livro que traz desafios de matemática, né? E são desafios que envolvem personagens de uma família nada convencional, né? Essa família Gorgonzola é uma família nada convencional e que desperta na criança o interesse em resolver os problemas, o interesse em ouvir as histórias. Essas histórias e esses problemas, né, foram escritos pela autora Eva Furnari, uma autora que escreveu outros livros que vocês já devem conhecer, como, por exemplo, o livro Marilu, o livro Não Confunda, que é um livro bem gostoso de ler com as crianças, porque traz rimas, né, e que as crianças adoram. A Eva Furnari, ela nasceu em Roma, na Itália, em 1948, mas ela veio para São Paulo ainda pequena, aos 2 anos com a família. Desde criança, ela gosta de desenhar, de rabiscar. Na adolescência, ela fez cursos, né? E mais tarde fez arquitetura na USP. Concluiu a graduação com um trabalho sobre livros ilustrados sem texto. E depois de formada, ela foi trabalhar, né, lecionar artes no Museu Lazar Segal. Mas, apesar de toda essa afinidade com o universo estético, a ideia de usar o traço como ofício só apareceu mais tarde, no começo da década de 80. Ela havia deixado o trabalho no museu e buscava algo para lhe garantir o sustento. A resposta veio numa tarde em que folheava um livro infantil numa livraria de São Paulo. Isso é uma coisa que eu queria saber, que eu saberia fazer. Lembra de ter pensado olhando os desenhos de uma publicação alemã. Nessa foto, a Eva aparece com a irmã mais velha, Laura, a quem dedicou o livro Anjinho. Aqui na foto à esquerda, na década de 80, quando ela começou a publicar os primeiros livros. Aqui em 82, ela escrevendo, desenhando uma tirinha para a folhinha, acompanhada dos filhos. E aqui, então, nós trouxemos 2 desafios de matemática, que envolvem matemática, né? E que estão nesse livro. O primeiro desafio que nós vamos ler chama Os Imundos. O filho do meio dos gorgonzolas chama-se Picles. Picles odeia chamar-se Picles,
Por isso, deu nomes bem estranhos aos seus animais de estimação. Eles são da família dos imundos. Os imundos são pequenos animais verdes, gordos, peludos e gulosos que passam o dia comendo bolachas. Picles cria 5 criaturas dessas embaixo da cama. Cada bichinho come 3 bolachas por dia, o que não é pouco para o tamanho deles. Se Picles comprasse um pacote com 16 bolachas, você acha que seria suficiente para alimentá-los por um dia? Se os imundos fossem seus, que nomes teriam? E aí o segundo desafio que escolhemos se chama Grude. Grude é a irmã de Picles. Também tem bichos de estimação e são 10 adoráveis gatos. Certa vez, Picles desconfiou que os odiosos gatos de Grude estavam roubando as bolachas dos seus imundinhos. A irmã jurava que não, e ele jurava que sim. Para provar que tinha razão, Picles pintou as patas de todos os gatos com tinta de carimbo. No dia seguinte, de manhã cedo, ele foi conferir. As bolachas tinham sido roubadas, mas não haviam pegadas de gatos. Picles não se conformou, achou que tinha sido enganado. Foi examinar os gatos da irmã e viu que todos eles estavam usando sapatinhos de boneca. Ridículo! Picles ficou uma fera e foi pedir explicações a ela. Quantos sapatinhos Grude usou para calçar os gatos? E quem você acha que roubou os biscoitos? Então aí nós deixamos esses 2 probleminhas, esses 2 desafios, para que vocês depois sugiram às crianças e façam a leitura desse livro, que é bem gostoso e eles vão adorar. E aqui então, entrando para o currículo paulista, vamos fazer um estudo pelas unidades temáticas, né? Mas hoje a gente vai focar nessa unidade temática, números. Já estudamos aqui álgebra e probabilidade estatística. Antes de estudarmos sobre como o currículo paulista aborda a unidade temática números, vamos conhecer um pouco sobre como se deu a construção dos números ao longo da história. E por que fazer essa retrospectiva, essa viagem ao passado, e para saber como que o homem, né, pensava os números antigamente. Isso é importante porque quando a gente conhece como se deu essa construção, a gente começa a comparar com o nosso sistema de numeração e então conhecer um pouquinho mais e entender o nosso sistema de numeração. A matemática é uma grande aventura do pensamento humano. Ao conhecer um pouco da sua história, podemos saber como o pensamento levou inúmeras gerações em diferentes tempos e lugares a construir essa área de conhecimento. Os números na história, conhecendo, comparando e entendendo o nosso sistema de numeração. Aqui nós trouxemos, então, alguns indícios sobre a criação dos números, as marcas em ossos e pedras. A origem dos números naturais está ligada às necessidades humanas de contar e de medir. Então, vejo que do lado direito aparece o osso de Xango, que data no período Paleolítico Superior. É aquele período onde o homem era nômade, ele não tinha um lugar fixo para morar, que vai aproximadamente entre 18.000 anos e 20.000 anos antes de Cristo. Tá? Esse osso ele foi encontrado no continente africano e atualmente está lá no acervo do Real Instituto Belga de Ciências, em Bruxelas. Então, repare que há uma série de traços talhados divididos em 3 colunas, abrangendo todo o comprimento do osso. Então, para alguns cientistas, essas marcas indicam uma compreensão matemática que vai além de mera contagem.
Então, alguns dizem que pode estar relacionado aos ciclos menstrual da mulher, outros que são as fases da lua, outros ainda sugerem que pode ser indicações de dias em que o homem foi caçar. Aí, então, o homem era nômade, né? Não tinha um lugar fixo para morar, mas com o passar do tempo ele passa a ser sedentário, então começa a construir suas casas, geralmente construíam de pedra, barro, né? E começa a plantar e domesticar animais. O desenvolvimento da agricultura e do pastoreiro modificaram a vida dos homens. Então começou a dar origem às primeiras aldeias, que depois transformaram-se nas primeiras cidades. Essas cresceram e tornaram-se o centro das primeiras civilizações. E aqui, então, as primeiras civilizações de que a gente tem conhecimento, a do Egito, Mesopotâmia, Índia e China. O Egito e a Mesopotâmia eram duas regiões bastante distantes da China e da Índia. Um egípcio, por exemplo, daquele tempo, ele nem sabia da existência dos chineses e vice-versa. Ao contrário, as civilizações do Egito e da Mesopotâmia mantinham contato. E da mesma forma, a China com a Índia também se comunicavam. Tá? Isso nós trouxemos esse estudo do livro Os Números na História da Civilização, do Luiz Márcio Imenes e Marcelo Leles. É um livro que é bem gostoso de ler, inclusive para indicar para as crianças de 5º ano, tá? Aqui no livro ele traz essa imagem com o período de maior desenvolvimento dessas antigas civilizações. E esse traço na vertical indica a partir de Cristo. Então, o amarelo indica o período que essa civilização teve o maior desenvolvimento. No caso egípcio, de 4.500 anos antes de Cristo a 300 anos antes de Cristo. Então, esse foi o período de maior desenvolvimento, né? É uma das civilizações mais antigas que a gente tem conhecimento. Mesopotâmicos, chineses, os hindus, os maias, os gregos e os romanos. E aí, falando um pouquinho de cada um deles, dessas civilizações, conhecendo um pouquinho do sistema de numeração que eles utilizavam no passado. E esse estudo é importante, lembrando sempre, não para que a gente decore como que eles desenhavam, como era o símbolo que eles utilizavam, mas para que a gente, durante essa formação, a gente vá analisando e comparando as características desse sistema com as características do nosso sistema de numeração. Então, por exemplo, nesse sistema de numeração, a gente percebe que eles tinham um símbolo, né, do 1 ao 9, que eram bastões. Para o 10, eles tinham um outro símbolo. Para o 100, um outro símbolo, 1.000, 10.000, 100.000 e 1 milhão. Aqui, então, tá? Novamente, a numeração egípcia. Então, o bastão indicava 1, a quantidade 1. O calcanhar indicava a quantidade 10. Rolo de corda indicava a quantidade 100. E o flor 1.000. Dedo apontado, 10.000. Peixe, 100.000. E o homem, 1 milhão. Então, para representar o número 9, a quantidade 9, eles usavam 9 bastões. Para representar a quantidade 16, eles usavam o calcanhar, que é esse arquinho, que valia 10, e mais 6 bastões. Isso nos dá indicações, né, de que era um sistema aditivo. Uma outra característica que a gente percebe também, qual é? Ele não era posicional, porque ele tinha um símbolo para o 10, por exemplo, que tanto faz eu colocar aqui ou qualquer outro lugar, ou aqui embaixo, né? Ele continua valendo 10. Uma outra característica é que não tinha o 0.
né? A gente percebe que não existia um símbolo para representar o zero. E era escrito na base 10. Numeração da civilização mesopotâmica. O Vale Mesopotâmico contava com civilizações bastante desenvolvidas. Essas civilizações são frequentemente chamadas de babilônicas, denominação apenas parcialmente correta, pois a cidade de Babilônia não foi o único centro de cultura da região. Uma característica do povo babilônico foi a sua escrita cuneiforme. Essa escrita que a gente vê aqui do lado esquerdo, né, com bastonetes, eles cravavam na argila, no barro, a escrita deles. E aqui, então, o sistema de numeração, tá? Dependendo da posição da cunha, os babilônios faziam a marca do 1 ao 10. E pela repetição dessas marcas, usavam o procedimento aditivo. Então, percebam que do 1 ao 10, aqui a gente percebe o mesmo símbolo, né? Só que adicionando, dependendo da quantidade. Então, 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Aí no 10, ele virava, né? Ele deixava na posição horizontal o número 1 e esse então virava 10. Tá? E aí o 11 era o 10 mais o 1, o 10 mais o 2, o 10 mais o 3 e assim por diante. Tá? No 60, veja o que acontece com o 60. O 60 e a quantidade 60 e a quantidade 1 era utilizado o mesmo símbolo, o que provocava muitos equívocos na hora de informar, né? O que era 60 ou o que era 1. O 61, ele tinha um espaço, o que informava que era o 60, o do lado esquerdo era o 60 e o lado direito era 1. Então, 61. Tá? Com esse espaço, isso já ficava informado. Então, as características desse sistema de numeração, a gente percebe que era uma base 60, ele era posicional, porque dependia muito da posição, né? Por exemplo, no caso do 60, tem que ter esse espaçamento para indicar que ele é 60 alguma coisa. O 10, ele era na horizontal, para indicar que era o 10. Não havia símbolos para representar o nada, o zero, o que também, né, provocava alguns equívocos aí, e usavam o princípio aditivo. Numeração na civilização pré-colombiana. No continente americano, a civilização maia também deixou marcas de seus conhecimentos matemáticos. Construíram um sistema de numeração usando pontos e barras. Olha que interessante. Aqui, essa civilização, que é uma civilização mais perto dos nossos tempos, já tinha, então, um símbolo para representar o nada, o zero, né? Então, era essa conchinha. O número 1 era 1 ponto, o número 2 era 2 pontos, o número 3, 3 pontos, e assim por diante. O 5 era uma barrinha. Uma barrinha e 1 ponto indicava 6. Uma barrinha e 2 pontos, 7. O 10, 2 barrinhas. 5 mais 5. O 15, 3 barrinhas. O 19, 3 barrinhas e 4 pontos. E o 20? Será que o 20 eram 4 barrinhas? Não. O 20, então, eles utilizavam uma outra disposição desse número. Usavam uma posição para indicar. Então, veja, eles colocavam um ponto, e esse ponto, nessa parte superior, ela indicava quantas vezes era tomado o 20. Então, aqui eu tenho uma vez o 20 mais o zero. Então, eu tenho o número 20. Então, para representar o 20, eu tenho esse símbolo aqui, tá? Nos maias, nessa civilização maia. Aqui, uma outra representação dos maias em relação ao número 52. Olha que interessante. Nessa parte superior, ele usa 2 pontos, ou seja, 2 vezes o 20. Na de baixo, ele usa, então, 2 mais 5, 10. Então, 12
2 vezes o 20, 40, mais o 12 aqui embaixo, 52, né? Se a gente for pensar, comparar com o nosso, né? A base deles é 20, a nossa é 10. Então, quando a gente troca de ordem, é quando a gente tem um grupo de 10. E eles trocam, eles colocam numa parte superior um grupo de 20, os grupos de 20. Vejam que aqui, do lado direito, eu tenho uma outra representação, a representação do número 805, um pouquinho mais complexo, mas bastante interessante. Eles usam para representar as ordens, a posição é sempre colocar acima, né? Então, aqui seriam 5, né? Aqui embaixo 5 mesmo. Aqui é quantas vezes foi tomado 20, então 0 vezes o 20, que é 0. E aqui quantas vezes foi tomado o 400. Então, foi tomado 2 vezes o 400, que no caso, 800. 805. Esse sistema de numeração, as características, a gente percebe que a base é 20. É um sistema posicional também, porque depende muito da posição, né? No caso, aí eles usam um em cima do outro, mas também essa posição era importante para informar o número. E também o princípio aditivo, como o nosso. Os números no poderoso Império Romano. O sistema de numeração romano usava letras latinas para representar os números e uma série de regras para combinar esses símbolos. Até pouco tempo atrás, o ensino desse sistema numérico, né, dos romanos ainda era bastante valorizado. Mas a gente sabe que os números romanos, eles já acabaram se perdendo, né? Ainda existe em relógios antigos, mas é pouco visto. Ele já se perdeu. Mas por que a gente estuda ainda isso e olha para isso? Aquilo que a gente falou anteriormente. A gente estuda para a gente perceber as características desses sistemas, não só desse, mas dos outros também, e comparar com os nossos. Não é a nossa intenção decorar regras desses sistemas, tá bom? Esse sistema romano, ele é um sistema que eu acho que muita gente já conhece, né? Ele usa o tracinho para indicar um, a letra, na verdade, a letra I, né, para indicar o 1, 2I para indicar o 2, o 3I, 3 letras I para indicar o 3, aí no 4 ele faz uma subtração, ele usa uma regra da subtração, porque ele usa o I e depois o V. E o V representa quantidade 5. Então, como 1 e o 5, então é uma subtração que é feita. Quando o I ele vai para o lado direito da letra V, então é feita uma adição. E aí 5 mais 1, 6. E assim por diante. Aí o 10 tem um símbolo para representar o 10, um símbolo para representar 50, um símbolo para representar 100, para representar 500 e para representar o 1000. E aqui, então, as características do sistema romano, que também não tinha um símbolo para representar o nada, era posicional e tinha aí o princípio aditivo e também o subtrativo. Bom, e aí, então, numeração na Índia, né? Por volta do século V, o sistema de numeração indo-arábico se configurou como conhecemos hoje. No século VII, com a expansão do Estado Islâmico pelo Oriente Médio, norte da África e sul da Europa, o povo árabe apropriou-se do sistema de numeração indiano e divulgou por todo o território que dominava. Foi o matemático Leonardo Fibonacci, em 1202, com a publicação do livro Liber Abaci, que propiciou o uso do sistema de numeração indo-arábico por toda a Europa. O sistema de numeração indo-arábico, assim denominado por ter sido criado pelos indianos e disseminado pelos árabes,
por sua eficácia, engenhosidade e funcionalidade, que tornou-se dominante, substituindo os antecessores. E aí, então, vamos olhar para as características do nosso sistema de numeração decimal. Bom, ele tem 10 símbolos, né? Os algarismos 0, 1, o 2, o 3, esses símbolos que a gente conhece e que, com eles, nós podemos escrever um número de qualquer ordem de grandeza. Nós temos o símbolo para representar o nada, né? O 0. Nosso sistema ele é posicional, isto é, o lugar que cada algarismo ocupa no número é que indica seu valor naquele número. Então, vejam, no número, nós temos aí dois números, o 645 e o 265. Vejam que o algarismo 6, ele aparece em posições diferentes. Portanto, ele tem valores diferentes, né? Por estar em posições diferentes. Outra característica do sistema de numeração decimal é a forma aditiva e multiplicativa de sua escrita, mesmo que não sejam visíveis no número. Então, por exemplo, no número 8.345, a gente sabe que está embutido aí, esse 8, ele é 8.000, ou seja, ele está sendo multiplicado por 1.000. O 3 está sendo multiplicado por 100. O 4 por 10 e o 5 por 1. Então, a soma desses produtos, né, nós temos aí o 8.345. É algo que não está visível, mas que para nós isso é tranquilo. Bom, mas e aí? Reflexões sobre o ensino do sistema de numeração decimal. Para a gente, isso tudo que nós vimos sobre as características já está enraizado. Nós aprendemos desde pequenos, então é muito óbvio, né? Mas será que é tão óbvio assim quando a gente tenta sair um pouco daquilo que está tão enraizado? Será que se a gente tivesse que trabalhar com outras bases, seria fácil? Né? Então, são questões que talvez vale a pena refletir. Tenta escrever um número em outra base, uma quantidade em outra base, né? Uma base 3, por exemplo. A quantidade 454. Tenta escrever esse número numa base 3. 454. Na nossa base 10, nós escrevemos o 4, o 5 e o 4. Mas numa base 3, essa quantidade, ela deverá ser escrita de outra forma. Então, a gente deixa aí para vocês pensarem, se fica tão óbvio assim, né? Então, agora refletindo sobre o ensino, e aí se colocando, né, no lugar das crianças, a organização desse sistema de numeração decimal para a gente, para os adultos, ela é óbvia, mas para as crianças é bastante complexo, assim como pode ser quando a gente tem que pensar numa quantidade representada com outra base. Então, por que é complexo? Porque ela traz características que não estão explicitadas na escrita numérica. Uma característica importante do sistema de numeração decimal é o fato de que cada algarismo que compõe o número, ele tem um valor diferente, mesmo que sejam algarismos iguais. Isso também não é tão simples para as crianças. Por exemplo, 222. Para a gente é óbvio, né? Mas para as crianças que estão começando a se apropriar do sistema numérico, isso não é tão simples, porque é um número que trata de 3 algarismos iguais. Como que 3 algarismos iguais podem ter valores diferentes? Não conhecendo o valor posicional dos algarismos, muitas vezes elas não conseguem entender, por exemplo, onde está o 2000 na escrita de um número como 2.345 e tende a colocar mais zeros na escrita desse número. Por exemplo, 2.345, pela fala, né, apoiando-se a fala, ela escreve 2.000, né, o 2000,
3, o 4, o 5. Ou ela pode ainda escrever 2.345. Então, ela, da forma como ela fala, ela acaba escrevendo. Por não serem vistas, as características do sistema de numeração decimal passam quase imperceptíveis para as crianças, que tentam compreender o funcionamento do sistema de numeração. É importante que se apresente desde cedo aos estudantes a oportunidade de refletir e utilizar números de diferentes magnitudes, para que eles identifiquem as situações de uso e possam fazer a leitura e a escrita correspondente. Então, isso vocês vão perceber que no currículo paulista, as habilidades, elas tentam valorizar essa questão das diferentes situações de uso, né, o uso social dos números, e também essa valorização da leitura e da escrita. Hipóteses e contradições das crianças em relação ao sistema numérico. E aí, então, quando a gente faz um estudo na literatura, né, a Célia Carolino Pires, a Délia Lerner, que são discípulas, né, são pesquisadoras do Piaget, da Constance Camus, né? Então, pesquisas sobre como as crianças se aproximam do conhecimento, do sistema de numeração, servem de base à proposição de situações didáticas que ofereçam à criança oportunidades de colocar em jogo suas próprias hipóteses e compará-las com as de outras crianças, possibilitando elaborar argumentos, descobrir contradições e detectar erros. Vamos ver algumas dessas hipóteses e contradições. Uma das hipóteses que as crianças têm em relação aos números é o tamanho da escrita. Então, para as crianças, elas acham que quanto maior é a quantidade de algarismos de um número, maior é o número. Essa é uma hipótese. Então, observam a quantidade de algarismos presentes em sua escrita e muitas vezes afirmam, por exemplo, que 845 é maior que 98. Mas sabe por quê? Porque elas entendem que esse número, 845, ele tem mais números, né? No caso, mais algarismos. Outra hipótese trazida pelas crianças é a de que o primeiro é quem manda. Por exemplo, ao comparar números como 69 e 87, as crianças afirmam que o 87 é maior, porque o 8, que vem primeiro na escrita desse número, é maior que o 6, que vem primeiro na escrita do outro. Então, ela olha para o primeiro algarismo dos dois números, né? E percebe que o 8 é maior que 6, portanto, 87 é maior que 69. Outra hipótese trazida pelas crianças é essa associada à fala, a escrita associada à fala. Então, alguns alunos, eles recorrem à justaposição de escritas para escrever números e as organizam de acordo com a fala. Assim, muitas vezes, para representar o 546, elas podem escrever o 546, dessa maneira aqui, ou mesmo 546. Então, essa é uma outra hipótese bastante frequente nas crianças. E aí, então, as contradições. Né? Esse momento é um momento bastante importante que o professor ele precisa perceber para poder intervir. As hipóteses das crianças provocam conflitos cognitivos. Né? Por um lado, elas supõem que a numeração escrita se relaciona estreitamente com a numeração falada. Essa é uma das hipóteses que elas têm, né? Por outro lado, ela sabe que em nosso sistema de numeração, a quantidade de algarismos está relacionada ao tamanho do número. Uma outra hipótese. Isso. De fato, se a criança escreve 3.345 dessa maneira, ela utiliza mais algarismos do que para escrever 3.000. Ótimo. E conclui que, então, é maior do que 3.000, pois quanto mais algarismos, maior é o número.
Porém, quando ela compara 3.000 com 4.000, ela afirma que 4.000 é maior do que 3.000, pois o primeiro é que manda. Joia, tá? Então, é aí mais uma hipótese dela. Comparando esses dois números, ela percebe que 4.000 é maior que 3.000, né? Pensando no primeiro algarismo, e como 4 é maior que 3, então 4.000 é maior que 3.000. Se pensa assim, como é que pode aceitar que o 3.345, da forma como ela escreveu lá atrás, que se escreve com mais algarismos do que 4.000, seja menor que 4.000, né? E aí, então, a contradição. Como isso é possível diante de todas as hipóteses levantadas por ela? Então, é muito importante, né, esse momento de pensar, de deixar o aluno pensar e colocar as suas hipóteses. E aqui, então, a gente entra na sondagem do processo de escrita dos números. Assim como a gente faz uma sondagem de escrita, né, com as crianças, a gente deve também fazer uma sondagem na escrita dos números. E no ditado, o ditado é algo bastante importante para essa sondagem, né? Quando a gente faz o ditado de números, mas ele deve ter uma intencionalidade. Os números ditados não devem ser quaisquer, né? Deve ter uma intencionalidade para que a gente possa depois analisar as respostas dadas pelas crianças. Então, vamos partir de uma lista de 20 números, tá? Para serem ditados. Por exemplo, esse que a gente coloca aí, tá? O 0, 5, 10, 11, são 20 números que a gente dita para as crianças. Por que ditar o 0? Né? O 0, para alguns alunos, eles podem achar que 0 não é um número. Já nos dá boas pistas sobre o que eles pensam em relação a isso. O 5, o 10, o 20, o 25, o 50, o 100, o 1.000. Esses números podem ser considerados marcos, porque são números de uso social frequente. Eles aparecem nas notas, né, de dinheiro, nas moedas que utilizamos. Então, além disso, eles são números redondos. Então, para as crianças, pode ser mais tranquilo escrever esses números. O 52 e o 86. Por que ditar esses números? Porque são números transparentes. O que são números transparentes? Eles nos dão pistas de como escrever, né? Que eles dizem exatamente o que são. São previsíveis, possíveis de antecipar. Quando falamos esses números, nós damos indícios de como registrá-los com algarismos. Por exemplo, no caso do 16, eu já dou pista, que é o 10 e o 6. 17, já estou dando pista, que é o 10 e o 7. Né? 52. Então, esses são números transparentes. Ao passo que os números opacos são aqueles números que não dão pistas, não explicitam a forma oral. Então, o princípio aditivo do nosso sistema de numeração, né? Ele não traz a pista. Então, 11, 13, 15, não me dá muita pista, né? Embora que o 15 até é um número familiar, mas o 11, o 13 são números opacos. São chamados opacos porque ele não dá pista. Por que ditar o 77 ou 555, né? Com algarismos assim, iguais? São números que têm todos os algarismos iguais, o que pode levar alguns alunos a variar a escrita em função do valor posicional dos algarismos. Por que ditar o 51 e o 2021? Porque são números familiares ou de uso frequente. Datas, marca de bebida. Então, no caso, 2021 é o ano. E aí, para a criança, é familiar, né? Por que ditar o 25 e o 52? Porque ele contém inversões dos algarismos de dois números, né? Então, aí, a questão, os algarismos, eles se invertem, né? Será que para a criança é
simples de escrever, né? Ela não vai entrar numa contradição quando for escrever esses números. 648 é um número composto por 3 algarismos diferentes. E quando a gente começa a trabalhar com 3 algarismos, para criança, às vezes, não é tão simples de escrever números com 3 algarismos. 90 é uma dezena cheia, diferente do 20, né? O 20, ele é familiar, porque tem a cédula de dinheiro de R$20, o 90 não, né? 150 é um exemplo de número que pode ser composto a partir de outros já citados, né? Que é o 50 e o 100. Bons para mostrar de que forma os alunos articulam seus conhecimentos sobre os marcos e possíveis números novos. Então, quando a gente dita o 100, quando a gente dita o 50, para a criança é familiar. Mas o 150, como será que eles escrevem esse número? 2022, ele serve para comparar a escrita de um número possivelmente novo com a escrita de um já conhecido. Bom, o 2021 eu já conheço. Será que eu consigo escrever o 2022? Então, entrando na questão, né, dessa unidade temática números no currículo paulista, nós faremos então um estudo especificamente dessa unidade temática, mas reforçando aqui que essa unidade temática, ela está articulada com as outras, ela não é isolada. Então, nós já estudamos a álgebra, estudamos a probabilidade estatística e hoje nós traremos então o estudo dos números, mas sempre lembrando que estudar os números não descarta, não exclui, né, as outras unidades temáticas, porque elas estão articuladas. Essas unidades temáticas, elas reúnem um conjunto de ideias fundamentais, tá? E essas ideias, elas perpassam por todas as unidades temáticas. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma, tentando trazer outros exemplos diferentes das que nós trouxemos nas formações anteriores. No caso da equivalência, né, dessa ideia aí fundamental, que está presente nos estudos dos números racionais, nas equações, áreas ou volumes e em outros objetos de conhecimento. Então, por exemplo, quando a gente fala em frações equivalentes, né, essa ideia está muito presente na fração meio, que é equivalente a 2/4, que é equivalente a 4/8, que é equivalente a 3/6, ou mesmo quando se trata de números decimais. 5 décimos é equivalente a 50 centésimos, que é equivalente a 500 milésimos, né? Aqui nós trouxemos um exemplo de área. 4 metros quadrados é equivalente a 40.000 centímetros quadrados. Né? Embora estejam em unidades diferentes, unidades de medidas diferentes, né? Representam a mesma área. A ordem. A ordem está presente nos conjuntos numéricos, na construção de algoritmos e em outros procedimentos, como sequências e organização. Os números racionais também representam quantidades. Assim, existe entre eles uma relação de ordem. Por exemplo, 0,5, ou meio, né, é menor que 0,6, que é menor que 0,7. Da mesma maneira, 5 décimos é menor que 6 décimos, que é menor que 7 décimos. Então, existe aí uma ordem. Proporcionalidade, que contempla o raciocínio analógico, comparações quando se trata de frações, razões e proporções, semelhança de figuras, grandezas diretamente proporcionais, entre outros. Por exemplo, a proporcionalidade entre as medidas de uma planta com as medidas reais, como acontecem nos mapas. Se a escala utilizada no mapa for 1/100.000, então a distância entre duas cidades, se no mapa for 5 centímetros, no real essa distância será 5 quilômetros. Aproximação, que está articulada com a realização de cálculos aproximados, como estimativas e outros utilizados no dia a dia.
Por exemplo, o resultado da aproximação de um número como 71,8 para o inteiro mais próximo, a gente sabe que é 72. Uma vez que 71,8 é mais próximo de 72 do que 71. A reta numérica é um recurso interessante para perceber essa aproximação. Variação é um conceito associado ao estudo das formas de crescimento e decrescimento, taxas de variação num dado contexto, como, por exemplo, financeiro. Então, por exemplo, quando abordamos situações que envolvem variação de temperatura. Interdependência, associada à ideia de funções, com ou sem uso de fórmulas. Por exemplo, ligada à ideia de se P, então Q, sendo uma sentença matemática mais recorrente. Então, aqui nós trouxemos esse exemplo dessa interdependência entre os números que entram nessa máquina e que saem, né? E os que saem. Então, por exemplo, entra o número 1, saiu o número 2. Entrou o número 2, saiu 4. Entrou 3, saiu 6. O que essa máquina está fazendo com os números que estão entrando? Ela está dobrando. Então, vejo que essa ideia já pode ser trabalhada com as crianças. Nos anos mais avançados, no ensino fundamental 2 e no ensino médio, né, principalmente no ensino médio, elas vão trabalhar com funções. E essa interdependência, ela vem de uma forma mais complexa. Representação. Essa ideia está associada à percepção e representação do espaço de formas geométricas existentes ou imaginadas. Também associada aos números, às operações e à interdependência. Essas ideias articuladas perpassam todas as unidades temáticas descritas a seguir. Então, aqui, olha, nós trouxemos esse exemplo de representação, dessa ideia de representação, as diferentes formas de representar um número racional, por exemplo. Então, nós trouxemos aí na forma decimal, percentual e fracionária. Embora estejam representados de formas diferentes, entramos aí na abordagem dos números, dessa unidade temática dentro do currículo. Então, para esse momento, vamos tentar entender como o currículo, né, aborda essa unidade temática, para que a gente possa depois analisar o nosso material pensando nesse referencial, nesse documento, tá bom? O ensino de números, ele tem como finalidade desenvolver o pensamento numérico, o que, além de desenvolver conhecimento sobre os números e suas relações, envolve também a compreensão das operações e seus resultados, reconhecendo o significado ao operar com um número para obter outros. Então, a ideia de contagem, ela permeia todos os anos, tá? E ela vai havendo uma progressão, um aprofundamento ano a ano. O sistema de numeração decimal, ele deve ser explorado com as crianças, né? A partir daquilo que elas já sabem, aquilo que elas trazem, o uso social dos números no dia a dia, no contexto das crianças. Então, as diversas funcionalidades sociais do número, né? Ora, ele é um identificador, um localizador, ele indica uma ordem. Então, a gente precisa trabalhar com as crianças essas diversas funções sociais dos números. O desenvolvimento também da habilidade de leitura, da escrita, da ordenação dos números, né? Então, essa abordagem, ela envolve a valorização do raciocínio intuitivo, tá? Que deve ser desenvolvido desde a educação infantil até os anos finais. Então, nesse processo, deve considerar o cálculo numérico ou estimativa, o raciocínio estruturado aditivo e o cálculo mental, o cálculo numérico proporcional e a aproximação. Então, tudo isso atende à competência 2,
que trata de desenvolver o raciocínio e processos, como a investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes. Então, uma outra abordagem bastante significativa e que nós trouxemos aqui hoje é a história da matemática. Perceber a necessidade de medir e de contar, o que trouxe os números naturais e que depois, num tempo mais avançado, se viu a necessidade de ampliar esse conjunto numérico, trazendo então os números racionais, a necessidade de medir, por exemplo, Então, esse percurso, perceber esse aprimoramento, essa evolução, o homem pensando, olhar para a história nos ajuda a perceber essa construção ao longo dos tempos. Tá? Então, essa abordagem, ela desenvolve a competência 1, que está no currículo, que trata de reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos. É uma ciência viva, que está em constante aprimoramento. Então, o currículo paulista, ele tem a relevância, o fato também das relações entre as operações aritmética, com habilidades que integram álgebra e aritmética, uma vez que as propriedades fundamentais entre as operações inversas são essenciais para os procedimentos de cálculo e, em particular, o cálculo mental. Então, vejo que as operações inversas, elas aparecem não só mais com o intuito de checar o resultado, mas também com o intuito de trabalhar com os procedimentos de cálculo para que se seja desenvolvido o cálculo mental. A compreensão dessas relações nos anos iniciais permite que elas sejam utilizadas em cálculos algébricos nos anos finais. Então, tudo isso prepara esses alunos para os anos finais. A investigação de irregularidades também está contemplada nas habilidades. E nós vimos bem isso, quando fizemos o estudo de álgebra. E isso pode ser trabalhado com ou sem uso da calculadora. Essa compreensão ela será útil para que os estudantes possam resolver problemas diversos. Justificar os procedimentos utilizados na resolução de problemas e analisar as relações observadas é essencial para que os estudantes tenham consciência de suas aprendizagens. Outro recurso possível é a utilização de jogos que ativem o cálculo mental, o cálculo estimado, o raciocínio e ampliem os desafios propostos. Então, existem vários jogos aí que tratam dessas habilidades e que são essenciais para os estudantes. Então, dessa forma, é possível observar o desenvolvimento da competência 8, que é referente à interação dos estudantes com seus pares no processo, num trabalho colaborativo de forma cooperativa. E aí, então, a gente termina a primeira parte dessa formação. Dando continuidade ao nosso estudo, agora nós estamos na segunda parte da formação. Nós vamos estudar um pouquinho o organizador curricular da unidade temática Números, fazer uma análise da apresentação das habilidades da unidade temática Números no EMAI e no Aprender Sempre, e falar brevemente sobre o uso dos recursos digitais. No primeiro ano, nós vamos estudar um pouquinho as habilidades do currículo paulista. Então, nós temos na tela o organizador curricular do primeiro ano, com o nosso foco na unidade temática Números. Então, vamos olhar um pouquinho o que as habilidades apresentam para a gente ao longo do primeiro ano. Então, percebam que a habilidade número 01, ela vem falando da utilização dos números naturais como indicador de quantidade ou de ordem, reconhecendo situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas um código de identificação. Então, a gente pode associar isso à contagem de rotina.
A habilidade 2 fala para a gente de contar de maneira exata ou aproximada, e aí nos remete aos objetos de conhecimento onde são trabalhadas as estimativas, a contagem 1 a 1, o pareamento e outros agrupamentos. Na habilidade número 03, nós temos estimar e comparar quantidades. Então, nós também vamos falar de quantificação de elementos de uma coleção, de estimativas, de contagem 1 a 1. Continuando, a habilidade 4 do primeiro ano fala sobre apresentar o resultado por registros verbais e simbólicos, como jogos, brincadeiras, e o objeto de conhecimento relacionado é a leitura, a escrita, a comparação de números e inclusive a reta numérica. A habilidade 05 trata a comparação de números naturais, envolvendo assim a leitura, a escrita, a comparação de números naturais. A habilidade 6 fala para a gente da construção dos fatos básicos da adição e da subtração, utilizando os procedimentos de cálculo mental, escrito, inclusive para a resolução de problemas. Então, o nosso objeto de conhecimento dessa habilidade 6 é a construção de fatos básicos da adição e da subtração. A habilidade 7, compor e decompor números de duas ou mais ordens, por meio de diferentes adições e subtrações, com ou sem o uso de material manipulável, contribuindo para a compreensão do sistema de numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias de cálculo, objetos de conhecimento, composição e decomposição de números naturais. Essa habilidade está selecionada para o nosso estudo, pois nós vamos olhar atividades no EMAI que apresentam a habilidade nas atividades. A habilidade 8, ela traz para a gente a questão de resolver e elaborar situações problema, de adição e subtração, pensando nos significados de juntar, acrescentar, separar e retirar com o suporte de imagens e ou material manipulável. A habilidade 23, com asterisco, explorar as ideias da multiplicação e da divisão. Passando para o estudo da habilidade selecionada do primeiro ano, a 07, nós vamos olhar algumas atividades que foram selecionadas do material Currículo em Ação para o nosso estudo, para percebermos como as atividades estão sendo tratadas, de maneira que possam realmente trabalhar essa habilidade do nosso estudo. As atividades selecionadas foram as atividades 10.1 e 10.2, que tem como enunciado: usando as fichas sobrepostas, construa os números solicitados e registre no quadro. Essas atividades, ela tem como objetivo de contribuir para a compreensão do sistema de numeração decimal através da composição e decomposição de números naturais de duas ou mais ordens e utilizando as fichas sobrepostas como recurso para que essa atividade seja realizada. Aqui nós apresentamos uma imagem que mostra as fichas sobrepostas. É importante que durante o desenvolvimento dessa atividade, você, professor, possa passar pela sala olhando como que os estudantes estão fazendo esses registros para que as intervenções sejam feitas e que você consiga analisar como que está o entendimento dos seus estudantes em relação à escrita dos números. Trazemos esse quadro com as habilidades essenciais do currículo paulista, ainda para o primeiro ano. Percebam que essa habilidade essencial que nós estamos estudando, de número 07, ela aparecerá no terceiro bimestre e no quarto bimestre. Por esse motivo, nós não selecionamos uma atividade do material Aprender Sempre, porque até o momento nós estamos utilizando o material do segundo bimestre. Continuando o nosso estudo das habilidades, aqui nós temos o organizador curricular, com as habilidades do segundo ano, dentro da unidade temática Números. Então, vamos olhar e estudar um pouquinho. A habilidade 1 do segundo ano, ela vem trazendo a continuidade do nosso estudo. Então,
em relação aos números. Comparar, ordenar, registrar os números naturais, pensar nas características do sistema de numeração decimal. A habilidade número 2, ela fala de fazer estimativas, pensando nos objetos de conhecimento de leitura, escrita, comparação, ordenação dos números. A habilidade 3 do segundo ano vem falar para a gente da comparação de quantidades. A habilidade 4, da composição e decomposição de números naturais de 3 ou mais ordens. A habilidade número 5 do segundo ano fala de construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito. Tem uma seta porque é a habilidade que nós estudaremos nos materiais e tem como objeto de conhecimento a construção de fatos fundamentais da adição e da subtração. Ainda no organizador curricular do segundo ano, a habilidade 6, resolver e elaborar situações-problemas de adição e subtração, pensando nos significados de juntar, acrescentar, separar, retirar. Habilidade 24, construir fatos básicos da multiplicação e divisão. A número 7, resolver e elaborar situações, problema de adição de parcelas iguais, pensando, levando à construção do significado da multiplicação. A habilidade 8, resolver e elaborar situações, problema, envolvendo dobro, metade, triplo, terça parte. Analisando e estudando a nossa habilidade, a 05 do segundo ano, construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito. Primeiro, estudando essa habilidade nas atividades do currículo em ação. Selecionamos a atividade 11.2 para o nosso estudo. Essa atividade, ela tem o objetivo de construir fatos básicos da adição a partir de cálculo mental, seguida de análise e comparação de resultados. Então, vamos olhar um pouquinho para essa atividade. João realizou alguns cálculos fazendo as contas mentalmente. Depois, coloriu alguns deles usando a mesma cor. Complete o quadro para João. Então, nós temos 2 quadros, onde são apresentadas adições e tem as questões relacionadas a essa atividade. A. O que há de comum nos cálculos do primeiro quadro? B. O que há de comum nos cálculos do segundo quadro? E C. O que há de comum nos cálculos que João coloriu da mesma cor? Então, percebam que essa atividade realmente está relacionada à construção dos fatos básicos da adição, pensando na utilização do cálculo mental. Outra atividade selecionada foi a 11.4. Essa atividade tem como objetivo apresentar algumas situações-problema para a promoção da construção dos fatos básicos da subtração para a constituição de repertório a ser aplicado no cálculo e utilizar sinais convencionais. Vamos olhar a atividade, a número 1. Pedro tinha 9 selos em sua coleção. Ele deu 1 para seu irmão. Para indicar com quantos selos Pedro ficou, ele escreveu. Então, percebam no quadro, 9 menos 1 igual a 8. Como você lê o que Pedro escreveu? Ajude Pedro a completar os resultados abaixo. Então, nós temos 2 quadros, onde são apresentadas subtrações e o estudante precisa completar com os resultados. Item C. Observando os resultados obtidos, encontre o resultado de 20 menos 1. A partir de todo o pensamento que ele utilizou para completar o quadro 1 e 2, ele vai tentar responder a alternativa C e a D, apresentando agora as habilidades essenciais do currículo paulista do segundo ano. Na nossa tela, nós apresentamos do primeiro até o 4º bimestre. E a habilidade do nosso estudo, a habilidade de número 05 do segundo ano, ela apareceu no primeiro bimestre, está aparecendo agora para o segundo bimestre e vai aparecer novamente no terceiro bimestre.
Então, vamos analisar algumas atividades do material Aprender Sempre, volume 2, que tratam a habilidade do nosso estudo. Selecionamos a atividade 1 e 2 da aula 2, brincando de calcular mentalmente. Vamos ver a atividade. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver algumas subtrações e conhecer algumas estratégias de cálculo mental. A professora Aline propôs aos estudantes que eles resolvessem algumas subtrações. Vamos ajudá-los a calcular? Primeira questão, nós temos o quadro 1 e o quadro 2. E esses dois quadros nos mostram subtrações e os estudantes terão que preencher esse quadro com os resultados. E a atividade, ela até propõe que possa ser conferido esses resultados usando a calculadora. Na atividade 2, a gente tem a questão item A, explique o que está acontecendo com os cálculos do primeiro quadro. B, o que está acontecendo com os cálculos do segundo quadro. E C, os cálculos do primeiro quadro ajudaram você a resolver os cálculos do segundo quadro? Explique. Na terceira questão selecionada do nosso estudo, Guilherme também se animou a aprender a calcular mentalmente. Que tal o ajudarmos? Então percebam que essa aula ela está intimamente ligada a todas as atividades que envolvem o quadro numérico e o cálculo mental, quando acrescentamos ou retiramos 1 e 10. No aprendizado do sistema de numeração decimal e de suas características, valor posicional, agrupamento, influencia diretamente no desenvolvimento da capacidade de calcular mentalmente. E nós percebemos também que as atividades que nós estudamos no material EMAI está bem articulada às atividades que nós estamos estudando do material Aprender Sempre. Para o terceiro ano, agora nós apresentamos organizador curricular com as habilidades do currículo paulista relacionadas à unidade temática números. Então, a habilidade número 01 do terceiro ano, o que ela propõe para a gente em relação ao estudo dos números? Ler e escrever e comparar números naturais, pensando nas regularidades do sistema de numeração decimal. A 02, identificar característica do sistema de numeração decimal. Habilidade 3, construir e utilizar fatos básicos da adição, subtração e da multiplicação para o cálculo mental ou escrito. Habilidade 4, estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta numérica. Para o nosso estudo, nós selecionamos a habilidade 02, EF03, MA02, identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição de número natural de até 4 ordens. Continuando, apresentando o organizador curricular, nós temos a habilidade 5, utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito. A habilidade 29, construir, utilizar e desenvolver estratégias diversas para o cálculo das 4 operações. A habilidade 6, ela fala da resolução e elaboração de problemas que envolvem a adição e a subtração, pensando nos significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades. Habilidade 7, resolver e elaborar problemas de multiplicação, pensando nos significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular. Ainda no organizador curricular, habilidade 8, resolver e elaborar problemas de divisão, pensando nos significados de repartição equitativa e de medida. E a habilidade 9, que vai tratar das ideias de metade, terça, quarta, quinta e 10ª partes. Olhando agora os materiais, pensando na nossa habilidade selecionada para o estudo, a habilidade 2, identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição de número natural de até 4 ordens.
Nós vamos primeiro olhar algumas atividades do currículo em ação e depois do aprender sempre. Para o nosso estudo, apresentamos a atividade 1.2. E o que essa atividade nos propõe? Ela propõe a exploração da leitura, da escrita e da comparação de números naturais, tendo como apoio as cartelas sobrepostas que vão constar no anexo 1. Nós já falamos das cartelas sobrepostas quando selecionamos uma atividade do primeiro ano. Então, vamos ver como que ela aparece agora para o terceiro ano, pensando sempre que vai acontecendo ao longo dos anos, as atividades vão sendo aprofundadas em relação à unidade temática números. Essa atividade, ela fala, recorte cartelas sobrepostas, né, que vai estar lá no anexo 1, e compõe os números. Então, 45, 54, 67, 66. E na questão 2, usando as cartelas sobrepostas, um estudante compôs as seguintes escritas numéricas. Então, nós temos as escritas numéricas dos estudantes. Leia cada um desses números, indique qual é o maior, indique qual é o menor e escreva esses números em ordem crescente. Então, realmente, a atividade ela propõe a leitura, a escrita, a comparação de números naturais. Outra atividade selecionada para o nosso estudo foi a 2.1. Nessa atividade, será explorada uma das características do sistema de numeração, o sistema de numeração decimal, o valor posicional dos algarismos em um número. Então, vamos olhar a atividade. Você sabia que trocando de lugar as letras de uma palavra, podemos escrever outras? Elas são chamadas anagramas. Nem sempre as novas palavras criadas existem em nossa língua. Veja alguns exemplos. Então, nós temos aqui a palavra amor, que as letras foram trocadas de lugar, e nós temos a palavra Roma. Então, vamos ver a atividade. 2. E com a escrita dos números, o que acontece quando trocamos os algarismos de lugar? Observe o número 837. Se você mudar a ordem dos algarismos, você obtém novos números. Escreva 2 deles. B. Escreva números com os algarismos 4, 6 e 9. Use todos eles sem repeti-los. Anote-os abaixo. E C. Quantos números você escreveu? A atividade está tratando a habilidade do nosso estudo, né? Nós estamos tratando as características do sistema de numeração. A atividade propõe realmente o entendimento do valor posicional dos algarismos de um número. Nesse quadro, nós temos as habilidades essenciais do currículo paulista para o terceiro ano, novamente do primeiro até o quarto bimestre. Nossa habilidade de estudo do terceiro ano, de número 02, ela apareceu no primeiro bimestre, está aparecendo agora no material do segundo bimestre e também aparecerá no terceiro bimestre. Então, vamos estudar um pouquinho o material, aprender sempre, e como ele vem apresentando atividades que estão tratando essa habilidade do nosso estudo. Então, falando do Aprender Sempre, volume 2, selecionamos essa atividade, a atividade da aula 9, composição e decomposição de números. Essa atividade, ela vai explorar a composição e a decomposição de números naturais de até 4 ordens. Vamos olhar um pouquinho para as atividades. A professora Jussara propôs a composição e a decomposição de números e deu alguns exemplos. Vamos ajudar os alunos dela a resolverem as atividades? A. Quais números são resultantes das composições abaixo? Então, nós temos aqui a composição dos números e, ao lado no quadro, nós temos os números que são resultantes dessas composições. E os estudantes precisam estar completando aqui o quadro. No item B, nós temos os números resultantes e os estudantes precisam apresentar diferentes maneiras de decomposição desses números. Então, no final da aula, você, professor, pode fazer uma sondagem de tudo que foi aprendido. As avaliações de aprendizagem em processo, frequentemente elas propõem ditados de números, além de outras sondagens que você tenha realizado.
É importante que você tenha anotações das hipóteses descritas numéricas dos estudantes, visto que isso tudo pode proporcionar novas discussões e circulação do conhecimento da turma. Para o quarto ano, aqui apresentamos as habilidades do currículo paulista da unidade temática Números. A habilidade 1A do quarto ano, ela vem falando da leitura, da escrita, da ordenação dos números naturais. Então, também estamos tratando como objetos de conhecimento o sistema de numeração decimal. A habilidade 1B fala de reconhecer números naturais de 5 ordens ou mais. Então, percebam que a gente está avançando nas aprendizagens em relação à unidade temática do nosso estudo. A habilidade do quarto ano, 02, mostrar por decomposição e composição que todo número natural pode ser escrito por meio de adições e multiplicações por múltiplos de 10. Novamente, falamos da composição e decomposição. Habilidade 3, resolver e elaborar situações-problema com números naturais envolvendo adição e subtração, pensando no cálculo mental e algoritmos, para além de fazer as estimativas e ou arredondamentos. A habilidade 4A, calcular, desenvolver as estratégias de cálculo, pensando aí nos resultados da adição e subtração. 4B, utilizar as relações entre adição e subtração, pensando na ampliação e no desenvolvimento das estratégias de cálculo. Ainda no quarto ano, a habilidade 5, utilizar as propriedades para desenvolver as estratégias de cálculo. A habilidade 6A, uma das habilidades selecionadas para o nosso estudo, resolver e elaborar situações-problema envolvendo diferentes significados da multiplicação, adição de parcelas iguais, organização retangular, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. E a habilidade 6B, também selecionada para o nosso estudo, resolver e elaborar situações-problema envolvendo diferentes significados da multiplicação, combinatória e proporcionalidade, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. Continuando, ainda sobre as habilidades do currículo paulista, habilidade 7 do quarto ano, resolver e elaborar situações-problema de divisão, pensando nos significados de repartição equitativa e de medida. Habilidade 8, ela vem falar sobre a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra. Os objetos de conhecimento nos mostra essa habilidade associada aos problemas de contagem. Habilidade 9A, reconhecer as frações unitárias mais usuais na representação fracionária e decimal. Percebam que estamos avançando na aprendizagem dos números. Habilidade 9B, ler números racionais na representação fracionária e decimal. Habilidade 10A, reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser estendidas para a representação decimal de um número racional e relacionar décimos e centésimos com a representação do sistema monetário brasileiro, representação fracionária, representação decimal de um número racional. A habilidade 10B, colocamos aqui em evidência os objetos de conhecimento, números racionais, as relações entre representação fracionária e decimal, reconhecer a representação decimal para escrever valores do sistema monetário brasileiro. Pensando agora no estudo da habilidade, a nossa habilidade selecionada foram as habilidades do quarto ano 6B e 6A, que vão falar para a gente um pouco da parte dos significados da multiplicação, dos diferentes significados, combinatória, proporcionalidade, e a 6A, que fala da adição de parcelas iguais, da organização retangular. No currículo em ação, nós apresentamos aqui para o estudo a atividade 13.1. E essa atividade,
ela propõe que as crianças resolvam situações-problema envolvendo o significado de proporcionalidade da operação multiplicação entre números naturais, por meio do uso de quadros que contribuem para a percepção da relação de proporcionalidade. Na atividade 1, nós temos: Paulo comprou 3 carrinhos e pagou R$ 37. Quanto pagará por 6 carrinhos iguais a esse? E vejamos a segunda questão. Lucas coleciona carrinhos em miniatura e os guarda em uma estante. Sabendo que em cada prateleira podem ser colocadas 8 carrinhos, preencha o quadro para saber quantos existem na estante do Lucas. Então, nós temos aqui a quantidade de prateleiras colocadas no quadro e o número de carrinhos. Então, uma prateleira, quantos carrinhos nós conseguimos colocar? E em 2 prateleiras, e em 3 prateleiras. Então, realmente, nós estamos tratando aqui a habilidade do nosso estudo. Outra atividade selecionada para o nosso estudo foi a atividade 14.2, também do material Currículo em Ação do 4º ano. E essa atividade, ela traz a multiplicação de números naturais em sua configuração retangular. E o objetivo desta atividade, que está na sequência, é de retomar escritas multiplicativas, as tabuadas, por meio dessas representações em malhas quadriculadas, para que as crianças possam relacionar 2 formas que representam a multiplicação: a configuração retangular e a escrita numérica correspondente. Então, vamos olhar a atividade. Para calcular quantos ladrilhos foram usados em paredes representadas pelos desenhos abaixo, Beatriz fez os seguintes cálculos. Então, percebam que nós temos realmente as 2 formas de representar a multiplicação. Nós temos na atividade a configuração retangular e também a escrita numérica correspondente a essa configuração. Outra atividade é a 14.3. Essa atividade, ela propõe a resolução de situações-problema envolvendo o significado de configuração retangular do campo multiplicativo. Então, nós temos aqui 3 problemas trabalhando em cima das questões da multiplicação. O primeiro problema: Luciano completou uma parede retangular com 72 ladrilhos. Ele usou 8 ladrilhos no comprimento. Quantos foram usados na altura? A segunda questão: Helena fez um pano de parede com retalhos retangulares de mesmo tamanho. Ela usou 9 no comprimento e 7 na altura. Quantos retalhos Helena usou? E a terceira questão: para recobrir uma superfície retangular, um pedreiro vai usar 7 lajotas no comprimento e 8 na altura. Cada lajota custa R$10. Quanto será gasto nessa compra? Então, percebemos a nossa habilidade de estudo sendo tratada nas atividades do currículo em ação. Outra atividade selecionada para o nosso estudo é a 17.1. Essa atividade propõe que as crianças resolvam situações-problema do campo multiplicativo, também com o significado de proporcionalidade. Então, vamos olhar a atividade. A Escola de Pedro está organizando a campanha da solidariedade que faz todos os anos. No pátio estão sendo organizadas as caixas com alimentos doados. Primeira questão: leia atentamente cada situação, escolha o cálculo que deve ser feito e realize-o como o achar mais adequado. Em uma caixa foram colocados 12 pacotes com 3 produtos em cada uma. Qual o total de produtos dessa caixa? E nós apresentamos aqui que essa questão, esse item A da atividade 17.1, ela poderia ser resolvida com uma multiplicação. Mas nós também trazemos aqui a possibilidade do uso de quadro, para que as relações sejam percebidas, para que o estudante consiga entender o significado da proporcionalidade. Então, apresentamos aqui em forma de quadro. Então, um pacote, nós temos 3 produtos. Em 12 pacotes, quantos produtos teremos? E aí, nós percebemos que nós faremos o quê? Uma multiplicação por 12. Então, eu tinha um pacote
e vou pensar para 12 pacotes. Quantos eu terei no total? Quantos produtos eu terei após essa multiplicação? Aqui nós temos as habilidades essenciais do currículo paulista para o 4º ano, do 1º bimestre até o 4º bimestre. E percebam que a habilidade selecionada para o nosso estudo apareceu no 1º bimestre e vai aparecer no 3º bimestre novamente. Mas, estudando os materiais, nós percebemos que essa habilidade pode ser encontrada em atividades do Aprender Sempre, volume 2. Então, nós trouxemos essa atividade para o nosso estudo. A atividade é correspondente às aulas 3 e 4, uma gincana cultural. Então, o que vamos aprender? A professora Maria Amélia organizou uma gincana cultural em 5 etapas e formou 4 equipes com os estudantes do 4º ano A. Primeira questão. Em cada etapa, as equipes que cumprissem as provas corretamente podiam atingir 150 pontos. Qual o maior número de pontos que uma equipe poderia obter ao final da gincana? Então, a atividade 1, ela apresenta para a gente um problema do campo multiplicativo, com um significado de proporcionalidade, e ela pode ser resolvida pela multiplicação, por exemplo, de 5 vezes 150, ou pela adição de parcelas iguais. Faremos 150 mais 150, mais 150, mais 150, mais 150. Na atividade 2, nós temos uma das provas consistiu em resolver o seguinte problema. Dona Cidinha quer trocar o piso da cozinha e fez um desenho para saber quantas peças deve comprar. Observe o desenho e responda as questões. Falando dessa atividade 2, especificamente do item A, apresenta o desenho das peças do piso de uma cozinha, que é formado por retângulos dispostos em 10 filas horizontais, né, linhas, e 12 filas verticais, as colunas. E, para determinar a quantidade de peças, é possível considerar a configuração retangular. Então, por isso que o item A, ele sugere que essa atividade não seja resolvida contando as peças, mas caso tenhamos algum estudante que faça a contagem, é interessante que haja a intervenção para que ele reconheça a configuração retangular existente na atividade. E agora, estudando as habilidades do 5º ano, as habilidades do currículo paulista. Então, nós temos a habilidade 01, ler, escrever e ordenar números naturais, compreensão das principais características do sistema de numeração decimal. A habilidade 2, ler, escrever e ordenar números racionais positivos na forma decimal, pensando na composição e na decomposição e também na reta numérica. E nós até colocamos em evidência os objetos de conhecimento dessa habilidade. Números racionais, expressos na forma decimal, e sua representação na reta numérica. A habilidade 3, nós também colocamos em evidência os objetos de conhecimento, representação fracionária dos números racionais, reconhecimento, significados, leitura e representação na reta numérica. Continuando, no organizador curricular do 5º ano, com as habilidades do currículo paulista, a habilidade 4A, que é uma das habilidades selecionadas para o nosso estudo, identificar diferentes escritas nas representações fracionária e decimal, com apoio em representações gráficas, identificando as frações equivalentes. E a habilidade 4B, também selecionada para o nosso estudo, produzir diferentes escritas nas representações fracionária e decimal, com apoio em representações gráficas, identificando as frações equivalentes. Habilidade 5, comparar e ordenar números racionais positivos, representações fracionária e decimal. Habilidade 6, associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100%, respectivamente a 10ª parte, a 4ª parte, a metade, 3/4 e o inteiro, trabalhando com estratégias pessoais, com cálculo mental e também com a calculadora. Observamos
que a gente vem ampliando as aprendizagens em relação à unidade temática números. Habilidade 7, resolver e elaborar situações problemas envolvendo a adição e a subtração. Também apresentamos em evidência que os objetos de conhecimento, situações problema, adição e subtração de números naturais e números racionais, cuja representação decimal é finita. Habilidade 8, resolver e elaborar situações problemas de multiplicação e divisão, também com os objetos de conhecimento em evidência. Situações problema, multiplicação e divisão envolvendo números naturais e racionais, cuja representação decimal é finita por números naturais. A habilidade 9, que vem falar para a gente também da resolução e da elaboração de situações problemas, de contagem, né? Pensando aí no envolvimento do princípio multiplicativo, por meio de diagramas, de árvore ou por tabelas. Olhando as nossas habilidades selecionadas para o estudo, as habilidades do 5º ano, 4A e 4B, nós vamos apresentar algumas atividades do material Currículo em Ação para o nosso estudo hoje. Nós selecionamos a atividade 11.2, o item 1 e 2. Então, vamos lá, vamos olhar a atividade. Recorte as 7 figuras circulares do anexo 5 da atividade. Vamos imaginar que elas representam discos de pizzas, que foram divididos em partes iguais. Escreva em cada uma das partes uma fração para representá-la. Depois, recorte as partes. E a segunda atividade, ela pede para que seja comparado esses pedaços, né? E que complete as escritas abaixo, com o uso dos sinais de maior que ou menor que. Então, essa atividade, ela tem como objetivo contribuir para que a criança produza diferentes escritas de números racionais em sua representação fracionária, com o apoio de representações gráficas e comparando-as. Outra atividade selecionada é a 11.3. Olivia pegou algumas tiras de papel e dividiu-as em partes iguais. Ela coloriu alguma dessas partes e fez uma descoberta interessante. Observe. Aqui na cor amarelo, nós temos as tiras divididas na metade, representando cada uma dessas partes um meio. Depois, essas tiras divididas em 4 partes e as frações sendo apresentadas de acordo com a divisão dessa tira. Item A fala para nós, ela percebeu que 1/2 é igual a 1/4 mais 1/4. Assim, 1/2 é igual a 2/4. Observou ainda que 1/2 é igual a 1/6. Nós temos aqui, ó, 1/6 mais 1/6 mais 1/6. Portanto, 1/2 é igual a 3/6. Que outras igualdades podemos escrever? Então, percebam que essa atividade, ela tem como objetivo contribuir para que a criança compare diferentes números racionais em suas representações fracionárias, com apoio em representações gráficas, bem como identificar as frações equivalentes. Nós temos também aqui as habilidades essenciais do currículo paulista do 5º ano, do 1º até o 4º bimestre. E a habilidade do nosso estudo, ela aparece agora no 2º bimestre, aparecerá no 3º, a 4A, e a 4A também aparece no 4º bimestre. Então, vamos olhar o material Aprender Sempre e trazer algumas atividades desse material para o nosso estudo. Então, Aprender Sempre, volume 2. As atividades selecionadas são referentes à aula 10, Cortando o Bolo. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos identificar e representar frações equivalentes. A mãe de Camila cortou o bolo em vários pedaços do mesmo tamanho. Ela entregou 1/4 para sua irmã Sônia e 2/8 para seu irmão Leandro. Represente nos desenhos a seguir a quantidade de bolo que cada um recebeu. E aí respondam. Quem recebeu mais bolo e justifique sua resposta. A questão 2 nos diz, pinte nas tiras abaixo e escreva as frações equivalentes. Então, nós temos aqui o item A com a fração 1/2
e o item B com a fração 1/3. Então, na atividade 1, o que a gente percebe? Que o objetivo é que os estudantes percebam que os dois receberam a mesma quantidade de bolo, ou seja, 1/4 e 2/8 representam a mesma quantidade de bolo porque são frações equivalentes. E na atividade 2, os estudantes encontrarão, com o auxílio do desenho, frações equivalentes a 1/2 e a 1/3. Ainda no material Aprender Sempre, trazemos para o nosso estudo a questão 3 e 4 das aulas 7 e 8. A questão 3 nos diz: seu José observou que as crianças estavam conversando sobre frações. Fez 2 desenhos e escreveu alguns números racionais. Ele pediu que as crianças encontrassem os números que poderiam representar a parte colorida de cada figura. Observe as figuras a seguir e os números racionais. Então, nós temos as figuras e nós temos os números racionais, na forma fracionária e na forma decimal. E nós temos as perguntas. Então, a pergunta A, por exemplo: quais os números racionais que podem ser utilizados para representar a figura pintada de azul? Então, a gente olha aqui a figura colorida de azul e a gente identifica quais desses números podem indicar para a gente a representação em relação à figura que foi colorida aqui em azul. Na atividade 4, nós temos: nas atividades anteriores, observamos que um número racional tem 2 representações, a fracionária e a decimal. Analise as figuras a seguir e escreva em cada uma delas a representação fracionária e a representação decimal da parte pintada em relação à figura toda. Então, sintetizando, na atividade 3, os estudantes irão resolver um problema com o intuito de encontrar as diferentes representações para a parte pintada das figuras. E na atividade 4, os estudantes irão encontrar as representações fracionária e decimal que mostram a parte pintada de cada figura em relação à figura inteira. Para finalizar o nosso estudo de hoje, vamos apresentar alguns recursos digitais para potencializar o ensino e a aprendizagem. Então, nós temos a plataforma Khan Academy, Dragon Learning e o Centro de Mídias para apoiar o planejamento e a organização das aulas. No Centro de Mídias, nós apresentamos uma possibilidade de busca da aula do 5º ano, que contempla a habilidade do nosso estudo, do 5º ano 4A. Então, quando a gente faz esse filtro e faz essa busca, nós temos todas essas possibilidades de aula que vão tratar a nossa habilidade selecionada. Escolhendo uma aula, a aula com o título Em um desenho e várias representações, parte 2, nós temos acesso ao vídeo dessa aula e também ao PowerPoint usado durante essa aula. Quando a gente entra aqui nas aulas, nós temos todos os slides que vão estar contemplando essa aula. E se nós observarmos, nós temos aqui as 2 habilidades 4A e 4B que nós fizemos o estudo para o 5º ano. E tem possibilidade de complementação de aula para que possam apoiar o trabalho de vocês. Aqui são as nossas referências. Muito obrigada.